Olá, bem-vindos! Estamos chegando com mais um Unimedcast. Prazer, eu sou Jailma Barbosa e hoje nós vamos continuar conhecendo os setores da Unimed Caruaru que trabalham para que você tenha um grande serviço, um serviço de qualidade, quando se fala em saúde. Aqui hoje nós vamos conhecer o setor de oncologia. Estão comigo os médicos, Dr. Célin Brandão Asmar, ele que é coordenador médico da oncologia e também é oncologista, Dr. Pedro Paulo Medeiros, que é hematologista, e Silvana Frota, coordenadora da oncologia. Chegou a hora de conhecermos esse setor, sejam bem-vindos. Obrigado, nós agradecemos demais. É bem importante, né, tanto para os colegas da comunidade médica e de cuidadores da área de saúde, mas principalmente para os pacientes, usuários e familiares, entender quem está por trás do cuidado. Na realidade, nós somos a ponta de um iceberg de cuidado aí, que, né, remonta aí de dezenas e dezenas de pessoas que de forma direta e indireta estão lá, no dia a dia, estendendo a mão, buscando trazer qualidade, acolhimento, humanização, né? Qualidade no cuidado, no acolhimento e na oferta do melhor tratamento a quem padece, a quem precisa de tratamento contra o câncer. Então a gente apenas representa eles, citam-se todos os representados, todos que contribuem e virão a contribuir com esse serviço que só cresce. A Unimed Caruaru Oncologia. Doutor Pedro Paulo tem visto aí um avanço muito grande, né, quando se fala desse atendimento e desse serviço que a Unimed oferece, né? Sim, a hematologia em si, ela vem passando, assim como a oncologia, vem passando por grandes transformações do ponto de vista de opções de tratamento, né? E aí a gente vê que a Unimed consegue acompanhar pau a pau, sim, né, junto com outros grandes centros o tratamento. Então, a gente não deixa a desejar absolutamente nada nas opções de tratamento. A mesma coisa que é feita em Recife, em São Paulo, ou em qualquer outro local, a gente consegue fazer aqui também. Então, a gente vem acompanhando essa evolução da medicina ao longo dos anos. Então, acho que o crescimento não só na quantidade de pacientes, mas também na qualidade, que a gente consegue adquirir, né, conseguiu ao longo do tempo, adquirir novas tecnologias para melhorar o tratamento dos pacientes. Silvana, muita coisa hoje para falar também de quem está lá nos bastidores, não só na linha de frente como os médicos, né? Exatamente, é muito bom e agradeço a oportunidade, porque falar da oncologia para mim é suspeito, por estar acompanhada de tantos médicos bons e a equipe que já tem esse plus aí desse atendimento humanizado. Então, eu estou há 3 anos na oncologia, então eu trouxe algumas coisas para agregar, tendo em vista essa equipe maravilhosa que a gente já trabalha aí na humanização. Uma equipe conhecidíssima, né? Quem é aqui de Caruaru, o pessoal que é atendido pela Unimed, sabe já as carinhas aqui, doutor Pedro Paulo, doutor Célin, todo mundo já conhece, já sabe que são referências, mas vamos conversar também com quem não sabe, com quem não conhece. Queria que vocês trouxessem, né, esse início, esse contexto de como é que surge a oncologia dentro da Unimed, né? Foi detectada aí essa necessidade de atender esses pacientes e vocês são premiadíssimos nisso também, que a gente tem muita coisa para contar sobre esse serviço. Na realidade, eu acho que toda grande cidade, Caruaru tem se tornado realmente um polo, uma metrópole de cuidado. Aí abrange quase 2 milhões de pessoas no cuidado, que referenciam Caruaru como um centro de referência. Caruaru cresceu de forma econômica, cresceu de forma estrutural, mas padecia de algumas áreas, de um cuidado diferenciado. A gente ainda ouvia falar, há uma década atrás, de, olha, se tiver câncer, vá tratar na capital, vá para Recife, as tecnologias estão lá. E aí essa coisa mudou. E como é que mudou? Ele vem mudando, mas essa mudança é extremamente notável. E como é que mudou? E Caruaru hoje passa a ser um polo, uma referência. Aproximadamente 5, 6 anos atrás, foi notado pela própria direção da Unimed de que a gente precisava acolher o paciente e evitar que eles saíssem. E como fazer isso? Trazendo mais para perto, diminuindo e tornando mais horizontalizada essa comunicação, otimizando a comunicação com o paciente.
para que eles, antes de pensar em ir embora, eles soubessem que existe um canal de comunicação com a própria prestadora de saúde, de cuidado deles. E aí, a Unimed Caruaru mentalizou como fazer isso de forma gradual. Existem pacientes que tomam medicações orais, por exemplo, bloqueadores hormonais, hormonioterapia, seja para mama, para neoplasia de mama ou para próstata, medicações mais relativamente simples, quando comparava a outras, que o paciente ganha uma caixinha e toma na sua própria casa, não são quimioterápicos, nada tão agressivo, mas que seria uma porta de entrada para melhorar essa comunicação. Foi criado um núcleo de oncologia, ali do lado, para quem conhece a estrutura do Hospital da Unimed, do lado da CAF, onde fica armazenado as medicações, criou-se um núcleo pequenininho. Era um médico, um enfermeiro, era uma equipe bem enxuta, como um protótipo. Vamos plantar a semente. E esses pacientes eram convidados para pegar a medicação lá. Eles eram acolhidos, eram orientados em relação a efeitos colaterais potenciais, quais os cuidados, como tomar. Então, chamava para perto, falou, nós temos o holofote em você, que é o foco do nosso cuidado. E a gente fazia umas filipetazinhas de orientações e aproveitava para tirar dúvida. E ligavam para o paciente como um pós-venda. Hoje se fala em navegação, enfermeiros navegadores, equipe de navegadores, mas na época não era navegação, era telefone mesmo, uma listinha, e a gente ia ligando, olha, tá tudo bem, tá sentindo alguma coisa, se estiver sentindo, quem é o seu médico, refere-se, volte para o seu médico de forma precoce. Isso ia trazendo um nível de confiabilidade no paciente. E ao longo do tempo, a própria estrutura da Unimed foi vendo que isso também trazia um custo evitado. Então, se o sistema tem que ter enxuto, se ele tem que oferecer o melhor por um preço que seja viável para manter a oferta do melhor tratamento, por que não trazer para si também a gestão dessas medicações? E foi assim que nasceu. Nasceu pequenininho e hoje, há 5 anos atrás, na realidade, foi plantado, expandido essa semente, cresceu e viemos para uma estrutura muito maior, uma estrutura realmente digna dos melhores serviços das capitais, de Recife, de São Paulo ou tantos outros, onde as pessoas são bem acolhidas, onde as pessoas têm acesso a tecnologias, que a gente vai falar melhor depois, como a touca anti-alopecia, igual a que usa nos maiores centros do Brasil e dos Estados Unidos, até do exterior, que é para diminuir a queda de cabelo, para quem se familiariza mais com esse termo, durante a quimio, que é o grande vilão das mulheres, principalmente. E a gente consegue ter acesso a tecnologias também no cuidar, na quimioterapia, na imunoterapia, nas drogas e moléculas-alvo, seja ela na oncologia, na hematologia, na reumatologia e tantas outras que usam o nosso centro de infusão de alta tecnologia. A gente tem estruturas físicas que deixam o paciente do lado da família, isso é extremamente importante. Estrutura física que pode deixar ele separado em quartos separados também, o esposo com a esposa, o companheiro, a companheira. É algo extremamente importante. Ou mais importante, ou tão importante do que você oferecer a melhor medicação, é extremamente importante, mas você oferecer o melhor ambiente, desde do acolhimento lá na frente, na recepção, que não parece uma recepção de hospital, parece mais uma recepção de hotel, né? Remota aquele acolhimento, até a via final de administração da medicação, até o tchau. Olhe, tchau, volte sempre, estamos guardando, já estamos formulando. Essa humanização faz toda a diferença. Saiu de um médico e no caso, duas pessoas. Era um médico e enfermeira, basicamente, e todo mundo lá, ó. Para quantos era hoje? O zagueiro, o meio-campo, o atacante, fazia o gol, voltava de novo. E hoje são 7 entre onco e hematos. E ainda tem reumatologista, que é especializada na área de infusão de imunoterápicos, na área de reumatologia. Então, extremamente importante. Nós temos 8 médicos envolvidos diretamente. Né? Nós temos equipe de enfermagem, nós temos equipe de nutrição, de psicologia, até prestação de serviço na área de odontologia oncológica com laser terapia para mucosite. Então, o tratamento é extremamente multidisciplinar. Além do bom acolhimento, existe esse olhar em 360 graus para o paciente. E Silvana vai dar uns spoilers aí, porque a gente andou até assim, ganhando prêmio de notoriedade pela humanização. É extremamente importante isso. Caruaru deixou de ser o patinho feio por ser interior e hoje é case de sucesso a ser copiado, a ser enxergado e a ser reproduzido. Né? Procurado para se conhecer o trabalho de oncologia, para conhecer o trabalho de vocês. É esse trabalho que é oferecido para o paciente, mas que você vê tantos resultados, né? E assim, a humanização é um dos maiores destaques, né? É o que chama a atenção. Porque nós temos na nossa equipe
a maioria das pessoas são formadas em grandes centros. A gente vê do Instituto Nacional do Câncer, do Sírio-Libanês, Pedro tem passagem em grandes hospitais. Tem vários colegas de boas formações. Mas o que faz a diferença mesmo lá na ponta é como você acolhe, como você trata o paciente e faz ele se sentir realmente assim, parte de todo um cuidado. Isso é o que faz diferença. Os protocolos científicos, a gente tem que estudar, tem que estar o tempo inteiro realmente alinhado com o que há de melhor. Mas isso é um pedaço. Isso é um pedaço de um todo, e é esse todo que faz a diferença. Que faz o paciente não ir para Recife, não ir para São Paulo, e fazer o paciente de outra cidade migrar para Caruaru. Caruaru hoje é polo. Nós temos diversos pacientes que vêm de outras cidades, até de outros estados, tratar em Caruaru. Seja pela pujança e preparo dos seus médicos e equipe multidisciplinar, seja pela estrutura física e científica que a gente oferta hoje. E sabe que tem muita gente que tem o plano de saúde, Unimed, ou que conhece uma estrutura da Unimed, mas imagina a Unimed apenas hospital e não conhece o setor, né, os setores que estão disponíveis, como, por exemplo, a própria oncologia. Queria que falasse como é que está hoje dividida essa oncologia. Eu acho que fazendo só um complemento para isso que Céline falou, hoje em dia a gente já tem um movimento até ao contrário, né? De pacientes que muitas vezes, por algum motivo específico, fazem diagnóstico em Recife, que poderiam tratar lá, e que eles pedem para vir para cá, ou que são até captados pelo pessoal do setor de enfermagem, da auditoria, que a gente oferece, né, a estrutura, oferece o mesmo tratamento que seria ofertado lá em Recife, só que muito mais próximo da casa deles. Então, isso aí, esse movimento que existia um tempo atrás, do paciente sair de Caruaru para ir tratar em Recife, hoje em dia é o contrário, né? É isso mesmo. A gente tem vários exemplos de pacientes que saíram de Recife e que vieram tratar em Caruaru, porque é mais fácil para eles cidades estarem como aqui. Garanhuns e outras cidades circunvizinhas, todos migram para cá praticamente, né? Exato. Ótimo. Fala, Silvana, para a gente dessa... Então, esse serviço que o Dr. Pedro Paulo falou, realmente isso está acontecendo. Então, esses pacientes que são nossos beneficiários, que moram em Garanhuns ou nessas cidades circunvizinhas, então, às vezes a gente recebe, muitas vezes, a solicitação de Unimed Recife, mas a preferência deles é fazer o tratamento conosco mesmo. Então, quando a gente entra em contato com eles, fala do nosso serviço, fala do que nós ofertamos para os pacientes, fala da nossa estrutura física, e eles vão conhecer e ver que, de fato, é um serviço de qualidade, com uma estrutura física maravilhosa e com uma equipe muito humanizada, que tem o acolhimento desde pisou ali na oncologia, a gente tem um assistente de hospitalidade, nós temos a psicóloga, além da equipe médica que dá todo o suporte, tira todas as dúvidas, a nutricionista, nossa equipe de atendimento e a enfermagem. Fora isso, também a gente tem assistência farmacêutica para esses pacientes que fazem o tratamento em casa, então esses pacientes eles não estão desacobertados. A farmacêutica entra em contato com esse paciente, ela verifica se ele está fazendo tratamento, tem um score que ela determina se esse paciente aderiu ao tratamento ou não e traça plano de ação para que ele faça o tratamento, além da troca que a equipe tem com os médicos, né? Então, isso garante que a gente esteja aí no ranking das NPS, né? Fazem 2 anos que a gente está no encantamento, devido a esse trabalho que a gente faz do acolhimento. Além disso, tem a roda de conversa que a nossa psicóloga faz, que é voltada para os familiares. Então, a gente busca também tratar a família, escutar a família, ser um apoio para os familiares, porque a gente sabe que o câncer ele não mexe só com o paciente, e também com a família, ele meio que destrói uma estrutura familiar, né? Porque nada vai ser da mesma forma. Então, o paciente já não consegue fazer em alguns momentos não consegue fazer suas atividades, e aí tem o esposo, ou o filho, ou a mãe que está ali tendo que carregar todo aquele peso. Então, a gente também dá esse suporte aí para os familiares, é um trabalho muito bacana. E, diante disso, a gente foi colocando outros plus, como o lanche humanizado, que a gente oferta para os nossos pacientes. E tem um adendo aí nesse lanche que, assim, foi fantástico, como foi elaborado, né? Exato. Porque lanche é interessante, né? Às vezes as pessoas falam, mas eu estou fazendo tratamento, eu não vou ter fome. Mas, às vezes, mesmo sem fome, ter alguma ingesta calórica, proteica, energética,
Tem a parte lúdica de se sentir cuidado, acolhido. Olha, vamos lá, um lanchinho, só uma... Pronto, são coisas simples, mas estudadas e discutidas com a nutricionista, antinutricionista com especialidade na área de oncologia, mas que mais do que a área nutritiva que nutre o corpo, existe esse toque de suavidade, de sensibilidade, de nutrir o humor, e eu falo até, por que não, nutrir a alma? Porque foi elaborado um cardápio, né? De um bom gosto fantástico. Um cardápio que você escolhe carinho, amor, afeto, ternura. E isso esse é o nome dos pratos. São os combos. Escolha seu combo. Mas, doutor, tem carinho, amor. Eu falei, escolha dentro do carinho, amor e ternura. E é muito gostoso isso, porque você já ganha um sorriso. Né? Às vezes as pessoas estão, porque eu tive câncer, eu sou uma pessoa boa, e às vezes estão naquela fase ainda de difícil aceitação. Mas aí quando ele vê, poxa, mas o cardápio está chamando de ternura. Primeiro que ele senta numa cadeira, que ele pega o controle remoto, e foi pensado cada coisinha. E eu confesso, quando foi comprar essa cadeira na época, no começo eu falei, não, mas deve ser mais cara. Quando você para ver que nem todo paciente tem autonomia, às vezes o paciente não está se mexendo, ou está muito fraquinho, ou não mexe as pernas, pela limitação, mas que ele, ao toque de um dedo, ele consegue levantar e chegar para o lado, levantar a perna e levantar a cabeceira. Ou seja, você mantém a autoestima, a autonomia. Qual o preço disso? Então, a diferença de uma cadeira simples para uma cadeira que tem esse recurso passa a ser ínfima. Ainda mais que 5 anos depois as cadeiras continuam novinhas. Eu falo, eita, essa diferença já foi há muito tempo. É qualidade. Então, a qualidade na escolha do lanche. É a qualidade na cadeira. É a qualidade no detalhe do paciente poder escolher qual programa que ele quer ver lá. Porque às vezes ele gosta da Globo, o outro gosta do SBT, o outro gosta da Bandeirante. Cada um escolhe o que quer assistir. E se você não quer assistir nada, você puxa a cortina e vai dormir. Pronto. E isso, gente, para quem está em casa entender, né, esse contexto, isso é na hora que está lá no fazendo seu... a quimioterapia, na hora da infusão. No seu tratamento, né? Mais, né, que é tido como delicado, algo mais né? sofrido e tudo, mas nem sempre, não precisa ser assim. Você pode estar rodeado de todo esse cuidado, esse carinho, e rodeado das pessoas que você mais ama, a sua família acompanha. Seja uma pessoa do lado, ou seja num quarto separado, onde você pode ter mais de um familiar ali perto. Na época da pandemia, isso foi mais cobrado, e às vezes só podia ficar um, mas é claro, de paciente para paciente, a gente ainda usa máscaras lá, a gente estimula muito a lavagem das mãos e todas essas técnicas para que você não leve, não carregue alguma fonte de infecção para as outras pessoas. A gente tem que pensar no próximo. Pedro veio aqui, veio para somar demais ao serviço, porque a oncohematologia, eu brinco que tem em Caruaru e região, tem antes de Pedro e depois de Pedro. Com todo o respeito aos outros colegas que são meus amigos e que estavam aqui até antes de mim. Mas por exemplo, a gente trouxe para Caruaru possibilidades, e eu vou falar porque às vezes por timidez a pessoa não fala, mas trouxe possibilidades de a gente fazer diagnósticos com biópsia de medula óssea, com bielograma, com coisas que parecem simples, mas ou você tem ou você não tem. Exato. E se você não tem, o que acontecia em Caruaru, há alguns anos atrás, tinha de ir para Recife, numa ambulância, muitas das vezes, com a família do lado, para coletar algo que coleta aqui hoje, rápido, praticamente indolor. Às vezes dói um pouquinho, mas é rápido. Então o paciente fica perto de casa, faz aqui, não precisa ter esse deslocamento. O custo é bem mais baixo e a efetividade é a mesma, ou melhor até do que se fazia antes. Nisso aí, Célia, eu acho que é uma coisa interessante. Quando eu comecei aqui, faz 5 anos, né, que eu estou lá na oncologia, e a primeira vez que eu fui falar a respeito de fazer o mielograma, o pessoal não sabia nem qual era o exame. Né? Na verdade, nem entendia como é que fazia o exame. Eu disse, não, veja, é um exame importante para hematologia, a gente precisa fazer e tal, e tal. E demorou, a gente conversou, até alinhar tudo, material, determinar o que ia precisar, tudo. E aí a gente começou. Inicialmente, fazia uma quantidade menor de exames, tinha uma demanda bem menor. Esse número foi aumentando ao longo do tempo, então a gente começou com pouco exame, foi aumentando, mas ainda só para paciente Unimed. Né? A gente aumentou a possibilidade de exames, começou a coletar biópsia, outros exames que são mais específicos da hemato, e hoje em dia a gente consegue fazer isso até para pacientes que não são Unimed. Né? A gente já faz para pacientes externos. Então é um serviço que a Unimed presta a pessoas que não têm plano da Unimed, que podem fazer esse exame que antes era coletado em Recife. Né? Então, eu acho que isso é bem interessante. Quando
quando o paciente, o médico, né, o outro hematologista, que normalmente quem pede esses exames é o próprio hematologista. Quando o outro hematologista pede e diz assim, olha, você pode fazer esse exame lá em Recife, mas você pode fazer aqui em Caruaru, muitas vezes eles preferem fazer aqui. Né? Isso é um sinal de reconhecimento do mercado, até dos outros colegas da mesma área, de que existe qualidade aqui suficiente para não ter que se deslocar. Para que se deslocar? Eu não falo se ele quiser passear em outro shopping, que seja o shopping Rio Mar. Se for uma desculpa para um passeio, mas aqui né? tem Mas um a qualidade shopping em Caruaru que é bonito, tem muita oferta, então tá tudo certo. Se a qualidade da oncologia do serviço prestado é igual, não precisa ir para lá. Doutor Pedro Paulo tem trabalhado muito para divulgar esse serviço, né? Porque tamanha a importância dele, como isso é um custo-benefício muito grande para o paciente. Né? Esses exames, a hematologia, assim como a onco e outras especialidades, a gente depende muito de laboratório. Então, a dependência é muito grande do laboratório. Porque muitas vezes o paciente tem poucos sintomas e o que está alterado, na verdade, é o exame dele. Ele tem um sintoma pouco, mas muita alteração de exame. Então, a gente precisa ter um laboratório que funcione, que seja... que as coisas saiam da forma correta, que a gente confie no resultado dos exames, que a gente possa dizer, eu coletei esse exame aqui, se você quiser uma segunda opinião e outro colega lá em São Paulo pode levar o exame que não vai ter problema nenhum. Né? Não necessariamente há uma necessidade de recoletar porque está em São Paulo. A gente consegue fazer isso com os exames que a gente coleta aqui. Então, assim, essa questão da divulgação, que inicialmente era só para pacientes da Unimed, mas que a gente começou a abrir, né? Tem acho que um ano, mais ou menos, né, Silvana? Um ano que a gente está fazendo para pacientes externos. Eu acho que hoje em dia, se não for igual, é maior a quantidade de pacientes externos do que pacientes Unimed. Então, era uma coisa que a gente começou com um volume bem pequeno. Hoje, a gente já tem um volume considerável de realização de exames, uma regularidade na realização dos exames e a gente hoje já tem uma quantidade maior de pacientes externos do que pacientes da própria Unimed. Isso mostra que tinha uma demanda, ainda existe uma demanda reprimida aí gigantesca. Exatamente. Uma carência da prestação de serviço no mercado. Então, quando se mostra uma boa opção, o mercado está mostrando que está lá. Ele sempre esteve, né? Só que ele não sabia qual caminho trilhar. A Unimed foi pioneira nisso aqui. Exato. E essa é mais uma, né, das grandes vantagens de ter uma oncologia tão avançada, né, e tão determinada em oferecer o melhor para os seus pacientes. O senhor falou logo no começo sobre a touca, né? Sim, sim. A touca que mexe muito, né, um tratamento oncológico mexe muito com a vaidade feminina, né? Por causa do cabelo. Né, da alopecia, né, o cabelo que vai caindo durante o tratamento. Queria que vocês falassem sobre essa tecnologia, que não é nova na Unimed, né? Não é tão nova mais na Unimed e nem no mundo, né? A touca que a gente tem é a Paxman, é uma touca inglesa. Na realidade, em termos de tecnologia e certificação internacional, é a mais certificada. Então, existem outras no mercado, mas essa está no mais alto nível de certificação. Então, é a mesma que tem nos maiores centros de oncologia, de tratamento do câncer em São Paulo. Não preciso nem citar nomes, mas todo mundo sabe dos grandes hospitais de São Paulo. É a mesma. E não tem 10 modelos, é este modelo. É a mesma que tem em Londres, é a mesma que tem nos grandes hospitais do mundo. Né? Eu acho que nada é perfeito, mas dentro do que existe no mundo, a gente trouxe o melhor para cá. A gente até demorou um pouquinho para trazer, porque é difícil você pensar e, por exemplo, convencer uma operadora de que vale a pena você investir em algo que não é obrigado a ofertar. Para quem não sabe, nenhum plano de saúde é obrigado a ofertar uma touca para diminuir queda de cabelo. Não está nenhum rol, não é obrigado. Mas é de bom tom e é uma cordialidade, é um plus, é um extra, é um afago, é um carinho, é uma atenção, é uma humanização. Você enxergar que mais do que oferecer o melhor remédio na veia ou subcutâneo ou oral, é oferecer esse acolhimento e oferecer a diminuição dos estragos, dos graus de toxicidade daquele tratamento. Entre eles, a queda de cabelo. Veja, muitas das vezes você chega no paciente, não é perigo, tem pacientes jovens, às vezes até com menos de 30 anos, e às vezes tem pacientes que estão lá, o casal vem e ela vem de mão dada com o esposo cheio de sonhos, com o filhinho, e fala assim: doutor, e você vê com cabelos bonitos, vocês que têm cabelos bonitos, meu cabelo é assim de nascença, não tem jeito, de pera mais ou menos também.
Então o homem acaba não ligando mais, mas a mulher, você vê, é a vaidade, ela investe tempo, ela investe carinho, cuidado, dinheiro, tudo naquele cabelo, porque faz parte do estereótipo de felicidade, de amor próprio. E você fala, olha, fala do tratamento, a droga de última geração que você conseguiu trazer, que chegou no Brasil e está para ela aqui. Você conta tudo aquilo e no final ela só fala assim, doutor, eu tenho uma pergunta. Eu falo, fique à vontade, pode perguntar tudo sobre... Não, doutor. Meu cabelo O senhor tem como segurar? Aí eu falei, mas e aquela droga? Não, doutor, eu quero saber só do cabelo, essa parte é com o senhor. Pronto. Aí eu falo, olha, agora Caruaru tem. Mas o agora não é de agora, já temos aí 1 ano de touca, mas... Às vezes um paciente ainda migrava de Caruaru, por exemplo, para Recife, porque Recife foi pioneiro em trazer essa touca. E quando a Unimed enxergou isso, falou, opa, por que nós não temos a mesma tecnologia aqui? E foi muito assertivo, muito. Então, hoje, a mesma touca dos melhores serviços de Recife, de São Paulo, de qualquer outro lugar, a mesma nós temos no serviço da Unimed Caruaru. E veio para ficar. A gente até fala assim, qual vai ser o momento que a gente vai ampliar para comprar mais uma? Porque o volume de paciente aumenta-se muito, infelizmente o número de câncer só aumenta e só vai aumentar, são estatísticas mundiais, mas felizmente os pacientes com câncer têm vivido muito mais, tem quase cronificado, as pessoas estão vivendo mais, com mais qualidade de cuidado, então eles convivem com o câncer, assim como convivem muitos com diabetes, com hipertensão e aprendem a controlá-lo, então os pacientes estão vivendo mais e com mais qualidade em geral, porém o número de usuários de touca, a tendência vai aumentar. Então, é uma tecnologia que veio para ficar, mas que é muito, muito gostoso. Você vê um sorriso dessas pacientes, principalmente as jovens, mas não são as jovens, porque eu tenho um paciente de 84 anos que eu falei, minha senhora, eu usei a touca quando chegou, quem tostou foi eu. E a pessoa que veio de fora falou, não, doutor, teste não. Eu acho que ele tinha medo de eu achar que era ruim e devolver. Eu falei, eu tenho que testar, porque eu tenho que olhar no olho das minhas pacientes e falar assim, não, use, que é assim, você sente isso. E, veja, não tinha um propósito de segurar cabelo. Meu cabelo já não vale muita coisa. Talvez economizaria shampoo. aí eu falei, não, vou ficar. Quantos minutos ela fica antes? 45 minutos. Eu falei, vou ficar 45 minutos. E eu confesso, os 10 primeiros minutos não é fácil. Veja, não é fácil para a gente. São desafiadores, porque é como se você estivesse botando a mão no gelo ali. Botando o gelo ali, pronto. Mas depois não fica meio dormente? Fica meio dormente. E você esquece. Mas eu não tinha um propósito de cair cabelo, de segurar o cabelo. Então a vontade tinha era de tirar. Mas eu fiquei bravamente. E eu falei para essa senhora de 84 anos, falei, mas a senhora já tem 84 anos, não vai ligar muito para isso. Ela falou, não, eu quero sim, meu cabelo, eu quero. E eu falei, ela não vai aguentar. E eu fiquei muito preocupado. Quando eu cheguei lá, falei, eu acho que ela já deve ter tirado. Quando eu cheguei lá, ela estava sorrindo, com a marmitinha comendo as comidinhas dela lá, o kitzinho comendo, e rindo, assistindo televisão. Eu falei, ela não está sentindo nada. Não, eu falei, e a touca? Ela falou, mas, doutor, vocês homens são mole, viu? Nunca pariu. É isso daqui. Isso aqui é tranquilo, é só um geladinho. E eu vou segurar meu cabelo e dei um sorriso desse tamanho. Então, isso não tem preço. Nem sempre segura todo o cabelo. É de pessoa para pessoa, é de protocolo de quimioterapia que tem maior potencial e não. Mas enquanto segura, e o quanto segura, é igual a autoestima, é amor próprio, é igual a distribuir sorrisos. Isso não tem preço. Ô, Célia, queria falar de um outro tema aqui que eu acho que é bem importante até divulgar para as pessoas saberem também. Muitas vezes, os pacientes com diagnóstico recente de câncer, eles fazem esse diagnóstico durante o internamento. Sim, sim. Né? Porque estão com alguma complicação, algum sintoma mais intenso e tal. E aí eles acabam indo procurando a emergência, nem sabem que tem câncer, né? Vão para a emergência e lá, durante o internamento, eles descobrem que tem aquilo ali, né? Que tem aquele problema, feito biópsia, e às vezes eles não têm condições iniciais de sair do internamento para vir fazer a quimioterapia, né? E eu acho que é uma coisa bem interessante, que a oncologia, ela é a oncologia, o serviço de oncologia, ele tem um prédio, tem uma estrutura, mas ele ele lança tentáculos, né? Ele consegue ir mais longe, ele consegue ir mais longe, né? Então hoje, por exemplo, a gente consegue fazer tratamento de pacientes durante o internamento no Hospital da Unimed. Então, isso é uma coisa bem interessante, né? Porque, às vezes, o paciente, na fase inicial, ele não tem condições de vir. Isso a gente fez recentemente, faz regularmente. Não é uma coisa assim, fez um caso, não. A gente faz isso frequentemente, né? Uma outra coisa interessante, a gente consegue, em algumas situações, mandar medicamento para pacientes de outras cidades. Por exemplo,
Garanhuns, né? Tem alguns pacientes meus, que a Celen deve ter também, que fazem medicação no serviço da Unimed lá em Garanhuns. Então, medicações de mais fácil manejo, né? De mais fácil manipulação, saem daqui já prontas para serem aplicadas lá em Garanhuns. E aí o paciente que é de Garanhuns, ele muitas vezes nem precisa vir aqui para fazer aquela medicação. Ele pode receber lá mesmo, né? Tem pessoas que usam orais de outros estados. Em Alagoas, na Paraíba, que recebem na sua casa. Imagina, a pessoa tá lá no finalzinho, lugar difícil o acesso. Alguém toca lá e fala, ó, sua caixinha de remédio dentro de um isoporzinho. Exato. O que fica no ar é tipo, como é que esse medicamento acaba indo até essa pessoa? Que processo é esse? Não, então, vai depender da doença, de como vai ser o tratamento, da condição do paciente, se ele tem condições ou não de deslocamento. Então, isso aí vai depender de vários fatores. Não tem como a gente dizer assim, o perfil São é só casos, esse, né? Entendi. Mas ele vai ter que... Esse, por exemplo, que está internado, ele tem um perfil, né? Paciente que não tem como sair e tal, tá dependendo de alguma coisa. Oxigênio e não pode sair daquele hospital naquele momento. Aí não vai deixar de ter o tratamento. Não vai deixar de ter o tratamento. Exatamente. Ele vai ser feito lá. Exato. A equipe vai lá. Um dos médicos vê o paciente, vai para a oncologia, prescreve a medicação, e a medicação é manipulada na própria oncologia, e aí toda e qualquer medicação, né? Acho que quase todas ou todas a gente consegue levar tudo para o hospital. Né? Existe todo um protocolo operacional aí, e que foi validado desde o pensamento do diagnóstico a como entrar no sistema, e aí todo o fluxo é validado por todos que estão compondo. O Silvano vai falar bem desse fluxo. Esse paciente que recebe a medicação no domicílio, então primeiro tem que ser medicação oral, né? Não tem como ele fazer outro tipo de tratamento se não for oral. E aí aquele paciente que mora num raio maior que 100 quilômetros, então aí a gente disponibiliza essa medicação para ele receber em casa. Então a nossa equipe de atenção farmacêutica que acompanha todo esse processo de autorização e dispensação, solicita essa medicação e essa medicação chega em casa. E aí a gente tem uma ferramenta chamada Blip, que é própria da Unimed, onde ele entra em contato. Se não consegue via telefone, entra em contato via Blip, que é um WhatsApp da Unimed, para poder fazer esse acompanhamento com esse paciente. Isso é evoluído dentro do nosso prontuário eletrônico e é acompanhado então todo paciente ele é assistido. Não tem nenhum paciente dentro da oncologia que não recebe assistência. E aí ele tem as consultas regulares, né? Ele fica recebendo alguns meses, mas tem uma periodicidade das reavaliações, né? Não ele não fica assim recebendo sem programação, não. Tem toda uma organização, né? Inclusive tem o protocolo para os médicos também, né? Existem protocolos dentro para que o sistema funcione da maneira como a gente está testemunhando aqui, conversando sobre. Na oncologia e na hematologia é muito importante essa parte do protocolo, que não são protocolos restritivos, são protocolos sugestivos. É para as pessoas terem uma base. Às vezes você está lá e tem que estudar todos os tipos de tumores e chega lá 10, 12, 15 pacientes num dia e você fala, eita, mas quais são as opções? Você abre lá e já está a opção, que são opções validadas, estudadas em trabalhos científicos fase 3, que foram validados nos grandes centros mundiais, e que fala, olha, isso aqui é uma sugestão. Caso você queira, isso já foi validado em todo o fluxo. A gente sabe que se for daquele estadiamento, aquele tipo de tumor, você sabe que aquilo vai ser aprovado, sem maiores estresse, sem maiores demoras. Por quê? Porque aquilo já é feito no mundo inteiro e a Unimed entendeu como uma boa prática fazer também. Claro que isso não é restritivo. Existem pacientes que fogem. É uma medicação nova que acabou de sair. E esse protocolo é sempre atualizado. Ele vai atualizando e colocando à disposição de qualquer médico cooperado que queira ter acesso. O protocolo ele é extensivo aos outros médicos, não só os que trabalham lá, mas extensivo aos outros médicos. Inclusive, no programa, nós temos programas de SLEAD lá, e temos programas que disponibilizam isso para quem tiver interesse. É claro que, com o tempo, a gente vai ficando um pouco mais experiente, para não falar velho, e a gente tem os protocolos meio que na cabeça. Mas tudo em oncologia e hematologia é mutável. Às vezes, o melhor hoje não é o melhor amanhã, e não foi o melhor de ontem. Então, é sempre bom a gente estar atualizando, e essa atualização pode e deve ser feita juntos. Então, sugestões de colegas. Hoje a gente tem na Unimed, que são os comitês de especialidades, que já é validado em todos o fluxo,
que aí a gente, na nossa área de oncologia, tem representante eleito por todos, né? Da oncologia, da hematologia, da mastologia, da cirurgia oncológica. E esse comitê, quando tem a sugestão de alguma coisa nova, você leva, discute com ele. Se for aprovado, a própria direção valida e aí passa a fazer parte desse protocolo. Então, o protocolo é algo que vai se aprimorando a cada dia a benefício de todos, para ser algo sustentável, para ser algo custo-efetivo e para ser algo que não demore tanto de estar lá à disponibilidade do paciente. E muita gente não sabe, mas para que se tenha uma oncologia desse nível, também existem muitas regrinhas a serem seguidas, né? E o serviço que vocês têm ofertado hoje, ele é de tamanha excelência que todos os anos vocês vão conseguindo subir nos rankings, e agora a gente fala que rankings são esses, se destacar nacionalmente, se destacar como encantamento. Vamos explicar o que é esse encantamento. Ou seja, é desde o paciente dizendo que esse serviço de oncologia realmente é encantador, te tira daquela dor de ser um paciente, até também quem está nos bastidores, quem está na linha de frente, né? Vamos falar desses detalhes. Quem começa? Veja, Coisa boa, né? Todo mundo tem um pouquinho pouquinho para falar. Silvana né? sabe mais dos bastidores da parte da estrutura do julgamento do encantamento. Mas, por exemplo, eu achava que era assim, ruim, péssimo, ruim, regular, bom, no julgamento, né? Simplificando. Aí regular, 0 o a que 10. você achou? Excelente. Aí eu falei, não, excelente é tudo que a pessoa quer. Não, existe algo superior, que é a zona de encantamento. Não é só fidelizar, é encantar. Porque se você fala assim, o importante é satisfazer. Satisfazer, o cara fala, ó, foi muito bom enquanto durou. Mas o que é que faz as pessoas continuarem e as pessoas indicarem para os outros? É eles estarem encantados. Então é algo que eu não conhecia esse conceito aqui, até porque não existia outra área com encantamento. E a gente foi pioneiro no encantamento, pelo menos dentro da estrutura da Unimed. E quando a gente viu que a gente era encantamento, eu confesso que me deu um friozinho na espinha. Eu falei, epa, peraí. A nossa responsabilidade agora triplicou. Ou seja, eu preciso manter encantando. Quanto o resto A aí... preocupação é essa, né? Então, a nossa NPS, né, que é a nossa pesquisa de satisfação, que a Unimed utiliza para poder medir. Então, isso é medido em toda a instituição, é medido, cada setor tem. E a oncologia, como o Dr. Selen falou, foi a pioneira, porque tem várias zonas, como zona de qualidade, zona de encantamento, que vai medindo cada serviço. E aí a gente começou... quando eu entrei na oncologia, eu já percebi esse perfil da equipe, de ser uma equipe que tinha muito contato com o paciente, que era muito acolhedora. Então, eu falei, eu vou trabalhar nesse intuito. E aí o Dr. Pedro Melo me chamou e falou, você tem 30 dias para me dar um diagnóstico situacional aí, né? A doutora Roberta veio com um livro de como encantar os clientes, como a Disney, e Jean com um artigo falando sobre o tempo de atendimento do paciente. Eu falei, não, a pressão está grande, eu vou ter que trabalhar em cima disso. Então, aí eu comecei a procurar utilizar dessa ferramenta da equipe, dessa humanização para melhorar cada vez mais. E foi aí que a gente foi atingindo, né? A equipe já tinha esse perfil de acolher, de ter esse contato com esse paciente, então a gente foi fazendo algumas orientações, alguns ajustes que poderiam melhorar mais. Aí foi o lanche, foi a questão do sino que foi implantado, onde a gente tem várias histórias, né, de pacientes que terminam o ciclo e a gente faz a comemoração. E o que é mais bonito eu ouvi várias vezes de diversos pacientes. Eu achei que eu ia chegar aqui e falar da morte, e não... a gente só fala de vida aqui. Então, é muito bonito a gente ouvir que a equipe... É um simbolismo lindo. Tem serviços que não optam por sino, tem serviços que optam. E foi muito discutido antes, né, entre a equipe se ia botar ou não. E a gente falou, não, vamos colocar, mas é claro para aqueles, não, né, para situações específicas, mas existe todo um simbolismo, que eu acho que só quem passa. E quando toca um sino, você não sabe, não é um som tocar, não é um som. Tem gente que nem para e toca com tanta força, fala, meu Deus do céu, não vai parar. É um marco, né? É o que tanto se sonhou fazer, né? Quantas noites perdidas,
quantos medos da morte, da finitude passou, Exato, quanto resiliência, quanto apoio. Às vezes, naquele caminhar, ele viu pessoas que estavam ao lado, que já não estão por ele, mas ele chegou até ali. E se isso vai ser eterno ou não, só o tempo vai dizer quanto tempo isso vai durar. Mas naquele momento, aquilo tem um significado gigante. E eles choram, e eles abraçam, e eles cantam, e eles vibram, e eles rezam. E a equipe toda faz parte disso, cantando, rezando, glorificando. Chorando também. É muito bom, é muito emocionante. Não, e eu acho muito interessante, assim, pela posição que o sino fica localizado, né? É no Que corredor. É no corredor, né? Dá vontade de passar e tocar, Ele, né? Todo toda vez que Aí ele sai for para a sala de aí sai quimioterapia... da sala de Dá vontade atendimento de e vai ficar Não, abraçando. mas veja, toda vez que o paciente sai da sala da gente, Ele olha que pra vai aquele para sino, né? que vai para a sala de quimioterapia, ele passa ao lado do sino. Assim, um dia eu vou tocar, É um isso dia eu aí. vou tocar, um dia eu vou tocar, né? Vira o alvo, né? Vira um vira o alvo, objetivo, é. assim. E também a gente tem plaquinhas motivadoras, né? Então a intenção é a equipe sair para o corredor com as plaquinhas, né? Falando família, fé e trazer essa Todo essa mundo que emoção acompanhou pro ele e paciente, né? acompanha, acompanha. tá do lado dele no momento que ele tá em êxtase. Então ele Aham. fala, eita, eu comecei, eu trilhei e eu tô findando essa etapa e todo mundo que me acompanhava tá ali do lado. E às vezes está atendendo algum paciente, né, Pedro? Aí tá, começou aquela noite traz ou alguma coisa de sininho. A gente, epa, Sopa, segura Para aí. fala o paciente, você dá licença, aí sai correndo. E o paciente está sendo atendido, sai também com um sorrisinho. Fala, um dia, quem sabe, você vai ser o sino, seu sino vai chegar. E é aquela coisa, é um simbolismo que, se bem empregado, só gera coisa boa. E essa história do encantamento é uma coisa que, assim, acontece frequente. O paciente faz o tratamento aqui na oncologia, depois fica acompanhando no consultório, né? Aí eles sempre falam a mesma coisa, assim. Eu preciso voltar lá na oncologia para dar um abraço no pessoal de lá, porque eu fiquei tão próximo a eles que eu preciso voltar lá para agradecer. Veja, às vezes já terminou o tratamento há um ano e meio, e eles ficam com aquela ideia de que precisam voltar para agradecer. Era exatamente isso que eu É tava um aqui. legado, né? O na encantamento minha ca- é um legado sabe? que fica. Tava aqui na minha cabeça pensando como vocês devem se envolver, né, com esses pacientes muito e como vocês são importantes para a vida deles, da família também, né, de quem está com eles nessa luta. E vocês trazem histórias assim, às vezes tipo, muita gente deve pensar, não, médico é frio, atendeu ali no consultório, resolveu, foi embora, pronto, tirou a capa de super-herói e foi viver a vida dele. Vocês ficam ainda com essas histórias, né? E como? Sempre. Com certeza. Não, e assim, um dia desse eu conversando com um colega da plantão em emergência, né? Aí ele me ligou e disse, Pedro, eu queria conversar de um paciente com você, de outro serviço, de outro local. Aí eu disse, diga, quem é o paciente? Ele disse, fulaninho de tal. E é um trabalho lá no Mestre Vitalino, que é um serviço do SUS, que é um volume infinitamente maior do que aqui na Unimed, né? Assim, o número de pacientes é muito maior. E aí ele falou o nome do paciente, aí eu disse, eu lembro, ele tem tal doença, fez tal tratamento, sabe, fez já o exame de reavaliação, fez assim, não sei o quê. Aí ele me disse assim, olha, eu fico impressionado como vocês da ONC e da Hemato conseguem decorar o nome, a doença, o tratamento, o exame de avaliação, tudo, vocês sabem todas as informações dos pacientes. Não é assim, eu vou olhar no prontuário para me lembrar o que é que tem, não. Sabe de cor, na maioria das vezes sabe de cor. Porque o contato é tão frequente, né? É tão frequente, as histórias são tão comoventes, né? Que aí acaba que a gente realmente... A gente enxerga, às vezes. Lembra daquela história sempre, né? Principalmente no idoso, você fala, tão angelical, lembra, de certa forma, poderia ser a minha avó, e aí ela podia ser a minha mãe. Traz algumas características, né? Tem. Então, assim, não tem como você se distanciar. A onco e a oncohematologia, eles estão bem entranhados em relação a esse acolher. E acolher é entender um pouquinho, se colocar no lugar, mas não necessariamente sentir a dor. Porque imagine se a gente sentisse a dor de todos. Eu acho que eu nunca mais levantaria da cadeira. Mas é entender, veja, existe uma pergunta que parece algo assustador, mas não é. É frequente ainda. Às vezes uma familiar chega, doutor, passa, é contagioso. Aí a minha resposta é sempre lúdica. Eu falo, olhe, pode abraçar, pode beijar. Se for de relacionamento, pode namorar. Agora,
Se tivesse qualquer chance de passar, imagine eu que abraço praticamente todos os meus pacientes, quantos eu pegaria todos os dias? Então é isso, não é contagioso. O que contagia é o sorriso, é o abraço, é o afago, é o carinho. E esse tipo de contágio é um contágio benéfico. Mas a gente carrega muito do peso do paciente ainda, não é, Pedro? A gente chega em casa, eu tenho mais de 20 anos de formado, mexo com oncologia desde antes de formar, porque a gente acompanhava os oncologistas e fui médico para ser oncologista, por ter minha mãe com câncer quando eu era criança. E até hoje, às vezes ainda me pego sentado numa beira de uma cama, com a cabeça baixa, às vezes... Lembrando, às vezes chora, às vezes sorri. Muitas das vezes a gente sorri porque vê história de superação. Mas quantas pessoas ficaram pelo caminho? Muitas viveram ainda muito tempo com qualidade ao lado de quem a gente ama. E só quem passa isso. Às vezes, ou muitas das vezes, a gente, por sermos seres humanos imperfeitos, a gente quer sempre estar perto. E a gente quer a vida inteira, e quer sentir o cheiro, e quer pegar. Mas às vezes as pessoas estão sofrendo. E quando você tem um ente muito querido, que tem câncer, às vezes um câncer que já foi descoberto muito, muito avançado, às vezes o melhor remédio não é nem a químio, não é nem a rádio, não é nem a imuno. Às vezes o melhor remédio é a presença, é estar presente, se fazer presença e passar esse carinho, essa confiança, esse afago. É o que o Covid separou do tocar, mas a gente abraçava com o olhar. Porque só quem tem um ente, alguém muito querido e amado, e sabe que em algum momento pode chegar à finitude pela doença oncológica, é que sabe o preço e o valor de um dia a mais. E existe uma pergunta que me fizeram lá atrás, há 20 anos atrás. O que você daria para ter um dia a mais com quem você ama? Você só entende isso quando você ou perde, ou está perto a perder. E certamente você falaria assim, eu daria tudo para sentir o cheiro, para dar um abraço, para falar eu te amo. Então, para quem ouve, está ouvindo, para quem passa essa história do câncer em si próprio ou com quem ama, pensa nisso. Porque esperar as pessoas estarem em situações entre vida ou morte para abraçar, para afagar, para falar eu te amo, para cortar arestas, para pedir desculpa e perdão. Às vezes as pessoas passam 20 anos sem falar e só vão falar no último dia. Fala agora, deixa essa coisa para lá. Tira essas arestas. Eu acho que o câncer, ele também vem, quando ele vem, ele serve. Você tem que olhar alguma parte boa do câncer, seja de aprendizado, de evolução espiritual ou pessoal, de superação. E às vezes vem para chacoalhar, não só quem está doente, mas toda a família. Às vezes fragiliza, mas às vezes fortalece aquela família que era desunida, mas se uniu em prol de uma pessoa. Se ela continuar, fabuloso, mas se ela não continuar, tire isso como ensinamento. Mantenha a família unida. Isso é extremamente importante. Então, a gente aprende, porque o câncer, ele derruba a pirâmide, ele bota todo mundo horizontalizado. Às vezes o pobre, o rico, quem é mais estudado, quem não teve tanta oportunidade é uma pessoa mais simples do ponto de vista de estudo. As pessoas ficam muito horizontalizadas e elas se fragilizam. E naquele momento elas lutam pela vida. Então, estão todos lutando pela vida. E quando a gente, como cuidador e a equipe cuidadora, estende a mão, a gente estende a todos. O rico, o pobre, quem estuda, quem não estuda, independente da classe, de condições e opções. Todos podem ser e devem ser ajudados. E que essa fragilidade inicial se transforme em fortaleza. Porque quando você é bem acolhido e você sabe o que você tem, um diagnóstico, e que existe um caminho para você melhorar, seja em prol da cura ou para viver mais com mais qualidade em perto de quem você ama, esse é o segredo. E esse segredo pode ser e deve ser executado por todos, seja no SUS, seja no convênio, seja em Caruaru ou em qualquer parte do mundo. Hoje, Caruaru exerce, e eu falo isso com orgulho, que eu faço parte de uma equipe muito maior, que exerce isso com maestria. Todo serviço pode e deve melhorar, mas nós estamos caminhando no caminho certo. A gente sabe onde está, a gente sabe de onde veio, a gente sabe de onde quer chegar. E eu acho que é por aí. E sabe que Dr. Selen falando assim, aí vem aquelas reflexões. Imagino que vocês todos os dias são conselheiros, motivadores, incentivadores, deixam suas dores, sua pessoalidade de lado para olhar para aquela pessoa e dar esperança a ela, né? Você tem que ouvir, entender, processar, tudo muito rapidamente, né? Ouvir, entender, processar e orientar da melhor forma possível, porque às vezes a orientação é dizer realmente não tem o que fazer, né?
ou então acho que esse não é o caminho, ou mude Então, assim, às vezes a consulta, por mais que seja um tempo relativamente pequeno, mas a atividade mental para conseguir processar toda aquela informação e repassar de uma forma que a pessoa entenda, compreenda, aceite, né? E ela comece a ver as coisas de outra forma, que você possa dar essa orientação. Eu acho que é um turbilhão de informações que acontecem na cabeça da gente para a gente conseguir organizar aquilo ali e poder passar da melhor forma possível. Muito desafiador, né? É Desafiador. médico e psicólogo ao mesmo tempo, né? E muitas das vezes a gente é mais psicólogo, né? Mais psique, É. mas é tão gostoso também quando os nossos pacientes conquistam a remissão de doença, uma resposta, às vezes, esperado, ou até não tão esperado do ponto de vista científico. E é tão bom quando foge até do esperado científico para melhor. E a gente vibra, né? Parece que a gente... Parece não. Aí fica cada vez mais claro que a gente está lado a lado. A gente não sente a dor, mas a gente respeita a dor do próximo. E isso é muito, muito reconfortante. Porque quando tem aquela conquista, seja no sininho, seja no sorriso, se a gente vê que as lesões estão diminuindo, que a gente está no caminho para dar mais tempo e qualidade de vida, é bom demais. Isso é melhor que ganhar na cena. Eu não ganhei na cena, não, para saber se é melhor. Mas é muito bom. Se for tão bom quanto, vou jogar. Célia, eu acho que já aconteceu algumas vezes com você, de o seguinte, às vezes algum colega médico, alguém, né, teve um contato naquela fase ruim, na fase inicial do diagnóstico, né? Aí, alguns meses, você conversou a respeito do diagnóstico, né? Aí, poxa, o cara tá ruim, não sei o que e tal. E aí, alguns meses depois, ele lhe encontra, né? Aí ele se pergunta, aí muitas vezes a pergunta é assim, e aí, fulaninha ainda tá viva? Né? Como é que ela tá? Conseguiu ficar e tal? Aí você diz, não, tá bem, tá ótima. Tá ótima, Tá ótima, normal. Ele disse, não acredito. Aquela pessoa, tem certeza que aquela pessoa que eu vi daquele jeito, ela tá bem? Eu disse, tenho certeza. Ela passou comigo, sei lá, faz uma semana. As pessoas, até os médicos mesmo, não acreditam a gente teve alguns nessas casos, diferenças. A gente teve um caso, sem citar não, mas são da própria Unimed mesmo, e que o mastologista, que é uma pessoa extremamente humanizada, mas que tinha visto o paciente 9 meses antes com um tumor gigantesco. E esse é um dos grandes cases que a gente tem orgulho, e esse caso o Pedro conhece. A gente apresentou esse caso no Brasil inteiro com autorização. Né? Foi até para o exterior, foi até para os Estados Unidos esse caso, porque Caruaru virou um case de uma resposta fantástica. Quando a gente mostrou 9 meses depois, numa reunião científica que a gente faz periodicamente, ele falou, se aquela paciente, se uma paciente minha estivesse viva, quem sabe ela não poderia se beneficiar com esse remédio. A gente perguntou como é o nome da paciente, e quando falou, eu fiquei com o olho cheio de lágrimas. Aí eu falei, o que é? Eu falei, na próxima reunião eu vou lhe fazer uma surpresa. E a surpresa foi justamente, apresentamos todo o caso, sem mostrar, e no final a paciente autorizou e ela mandou um videozinho. Doutor, obrigado para o mastologista por acreditar em mim lá atrás. Eu estou viva, eu estou bem, estou aqui para te agradecer. E era aniversário dele. Ele falou, o melhor presente de aniversário que eu poderia ter era isso. E ele chorou na frente de mais 40 médicos, emocionado, agradecendo a Deus pela oportunidade de servir o próximo. Realmente é isso que faz a diferença. O que faz a diferença é a gente dar um pouquinho. Às vezes a gente acha que é pouco, mas para quem está recebendo, talvez é tudo que ele quer. É um pouquinho mais de confiança, é dar um pouquinho mais de esperança, seja cientificamente, seja do ponto de vista humano. Às vezes só, como o Pedro falou, às vezes não tem tanta coisa científica para fazer, mas às vezes apertar a mão e falar assim, ó, eu estou aqui com você. Às vezes é o que ele precisa. Isso é um encantamento, né, Silvia? Com certeza, com certeza. Não tem como não ser, né? E já encantamento, vivenciamos né? muitos milagres, né, mais. doutor? Muitos milagres. Tem coisas que a ciência coisa nem que, explica. Aí você fala, e aí, você vai explicar quando? Eu falei, ei, quem sou eu para explicar? Oh, muito obrigado, e vamos seguir em frente. E Desde que o um paciente momento diga, difícil, né? às vezes, né? Quando a doença está progredindo, é quando, é assim, o paciente vem, entra com a família, e aí a conversa é um tipo, né? Tem um tipo de conversa. E aí o paciente sai, vai fazer a quimioterapia, aí a família volta. Aí volta e diz, e aí? Me fale a verdade. Me fale a verdade. Isso acontece várias Todo vezes. tempo, né? Eu Várias imagino que vezes. seria mais ou menos isso. E que aí, a atitude, é assim, né? é claro, a gente não pode esconder do paciente e tal, mas às vezes a família, né, até por grau de entendimento, porque é poupar, tem várias situações que podem acontecer. E aí eles voltam e na maioria das vezes o acompanhante desaba, né? Porque ele diz, eu não posso desabar Na do lado do frente, né? paciente.
Mas aí quando ele sai, que volta só, que aí você vai explicar e vai... Né? Ou até ele só quer ouvir o que ele já está vendo. Né? Ele já está vendo que a situação não está indo bem, que o paciente está progredindo, que a doença está piorando, né? Ele está vendo que ali está chegando no final da linha. Ele sabe, ele percebe que não precisa nem ser médico, muito menos oncologista, para perceber que a doença está progredindo. Você vê os sinais claros na pessoa. E aí ele se mantém forte ali na presença do paciente, mas aí ele volta. Nessa segunda conversa é que normalmente vem o choro. Né? Assim, é muito frequente isso. Acontece várias vezes do pessoal vir perguntar, e aí, me diga mesmo o que é que vai acontecer. O que é que... Ele já sabe. Ele só quer... Doutor, quanto tempo tem de vida? Ele só quer que você confirme o que ele já está vendo. Né? Muitas vezes acontece isso. Você tem que acolher, você tem que absorver isso, você tem que, com todo o respeito e empatia, e não existe fórmula. O norte-americano fez um protocolo chamado Protocolo Spikes. Eu estudei esse protocolo na época do Instituto Nacional do Câncer, na época da residência. Tem uns aninhos aí já, uns quase 20 anos aí, e eles, o norte-americano, eles protocolam tudo. Então, como dar notícias difíceis, como falar que ele tem câncer, como falar que está progredindo, para olhar tudo. E a gente sabe que no dia a dia a coisa é bem diferente, individualizada, e não tem fórmula de bolo para isso, não. É de cada caso. Você vai sentir se o acompanhante ou o paciente tem um potencial de tolerância. Claro que você vai ficar de olho no ambiente, com o seu tom de voz, a forma, às vezes não soltar de supetão. A gente tem colegas fabulosos cientificamente, mas às vezes chegam e jogam na lata e às vezes não são tão bem interpretados, mas também querem o melhor para o paciente. Então, ter esse cuidado faz parte do bem acolher, faz parte do encantamento, principalmente se a ajuda científica for limitada. Então, veja, se você já acolheu mal e falou com a melhor das intenções, mas você falou às vezes na lata, de uma forma muito direta, então, às vezes você causou um trauma. Como o Pedro falou, a família enxerga, o próprio paciente enxerga. Ah, doutor, mas eu queria que ele não soubesse câncer. Mas ele está no centro de tratamento do câncer, ele está vendo o caroço crescer aqui nele. Ele sabe que isso é câncer. Tem alguém do lado dele ali perguntando assim, se o câncer é da onde? Exatamente. Né? Mas, veja, doutor, todo mundo tratando não fale aqui. a palavra. Eu falo, olha, então tudo bem, vamos chamar Tem de gente caroço. que não fala nem a palavra no dia a dia do tipo. Ainda é um tabu. Não pronuncia. Vamos chamar de caroço, vamos falar desse processo que está crescendo, até ele entender e se sentir à vontade para falar o nome câncer e a gente conversar de uma forma mais aberta. Contanto que ele não se feche às possibilidades de tratamento, porque ele não perca o tempo, e o tempo é vida. O tempo é vital para esse perfil de paciente. Muitas vezes vai ajudar a saber como aproveitar melhor o que ainda é possível, né? E viver um dia de cada vez. E essa coisa de tenho que em ajudar sua totalidade. sempre. Né? Ajudar sempre. Às vezes não tem não tem uma proposta terapêutica fabulosa, mas ajudar sempre. Tem um perfil de paciente que a gente acompanha muito, que é o paciente que está em paliação, que já não está mais fazendo a quimioterapia, por exemplo, paliativa. Paliação como cuidado de controle dos sintomas, ou seja, tentar diminuir os sintomas de sofrimento, para tentar, dentro do possível, dar uma qualidade. Porque tão bom como nascer bem é morrer bem. Ah, mas pode morrer bem? Claro, morrer com dignidade, perto da família, sem dor. Se puder se alimentar e sentir o sabor, é fabuloso. No Instituto Nacional do Câncer, onde a gente veio, existe um hospital inteiro só de paliação. Ah, então lá ninguém opera? Opera. Mas o paciente está indo embora, opera para dar qualidade de vida, às vezes só naquele momento, faz bloqueio de dor. Tem violino para o paciente que não vai nem sair. Eu lembro que eu estava lá e aí chegavam as pessoas tocando violino. Eu falei, eita, mas está lá deitado na cama, não vai mais levantar. Mas está ouvindo violino com um sorriso desse tamanho. E aí tinha pacientes que estavam com tumor obstrutivo que não conseguia comer mais. Mas e o prazer dos sabores, não é isso? E vinha os picolézinhos de todos os sabores desse tamanho. Desse tamanho. E eu faço isso até hoje. Eu falo, ó, pega a menor cuba de gelo que tiver. Minhas filhas têm essas cubinhas. Ah, tem mesmo, doutor. Lá na feira eu falei, pronto, bote vários suquinhos. Ah, doutor, mas eu gosto mesmo do sabor café. Eu falei, pronto, bote seu café do jeito que você gostar ali. Pega aquilo. Às vezes o paciente está obstruído. Bote ali. O paciente dá um sorriso desse tamanho. Qual é o custo disso? Nenhum. Isso é carinho, é zelo, é conforto. Se vai nutrir ou não, aí é outros 500. Mas que vai dar pequenos momentos. O que é a vida boa? É uma coxa de retalho de pequenos momentos bons, entremeados por momentos não tão bons. Se a vida está curta e você está caminhando para a finitude da vida,
recheie mais de bons momentos. Faça a coxa de retalho mais rápido. Costure aí mais rápido essa coxa. Por quê? Para quando você cobrir essa roupa imperfeita aí que Deus deu como nosso corpo, você cubra com momentos especiais, perto de quem você ama. Estar perto de quem ama é a base. A gente na oncologia costuma muito não mandar paciente para UTI, principalmente nessa fase de finitude. Quando é reversível, ótimo. Mas quando não é, veja, com todo o conceito de UTI humanizada, é sempre melhor estar no quarto ou em casa, onde você é o rei da casa. Você tem o cheirinho você tem o seu travesseiro, você tem o cheirinho, não tem o cheirinho da sua fronha, você sabe onde é que está a sua geladeira, se você pode ou não pegar, você pede para alguém pegar, você escolhe o que você come, você escolhe o horário que você dorme, o barulho que tiver na sua casa, quem escolhe é você. Isso é humanização. E a gente enxerga isso. Mesmo dando uma estrutura muito boa aqui, às vezes o paciente não precisa mais vir, ou não pode mais vir. E o cuidado continua. Porque quando acaba a quimioterapia, a radioterapia, a imunoterapia, aí é que tem a importância maior da humanização. E aí o nível de encantamento não é aqui no serviço. É um nível de encantamento que não é nem mensurado, mas é esse que faz mais importante ainda na qualidade de vida do paciente. É no final. No final você tem acesso quem está do seu lado. É quem você quer, o que você gosta. Eu perdi o meu pai com câncer. O meu pai morreu com minha mãe cantando e fazendo carinho nele, fora de uma UTI. Eu espero não morrer de câncer. Mas se assim for, de qualquer outra coisa, eu quero estar rodeado das pessoas que eu amo. É assim que a gente chega. Quando a gente chega nesse mundo e nasce, quem é que está do lado? As pessoas que mais te amam. Não é isso? Às vezes bota no Instagram para os outros ver, mas no dia de hoje, mas as pessoas que mais te amam. E você vai se despedir desse mundo aqui, que eu acredito que tenha mundos até melhores do que esse. Longe das pessoas que te amam, qual é o sentido? Cheio de máquinas? São orientações, né? Até para quem está assistindo agora refletir, né? Uma reflexão muito grande. Não é só de câncer, não. Para a vida, humano, de né? várias coisas. Porque quando o senhor falava aí do paciente com picolézinho, assim, nesses últimos dias, vamos dizer assim, eu lembro quando eu era paciente Covid na UTI, que a equipe da nutrição chegou lá no Hospital Unimed e eu não comia. Não conseguia beber nenhum líquido, não conseguia comer. E a nutricionista perguntava, você quer que eu triture um feijãozinho com arrozinho? Aí aquilo me lembrou que quando eu era pequena, era a papinha que a mãe Memórias fazia. afetivas. Memória afetiva. Aí eu ainda disse a ela que sim, mas eu não conseguia comer absolutamente nada. Mas olha o cuidado, né? Olha a linha de cuidado. O jeito dela me perguntar não me fez processar. Nossa, vai triturar feijão e arroz no liquidificador? Mas pensar assim, o carinho que ela queria, uma comida pastosa, né, para que eu pudesse ingerir. Aí outro dia, passei vários dias sem comer nada. Aí alguém chegou e disse, Jailma, se você não comer, a gente vai ter que passar uma sonda. Tente se alimentar um pouquinho. Opa, aí eu, peraí, eu vou comer agora. Aí você vai tentando, você vai se esforçando. E muitas vezes é como se fosse essa injeção de ânimo que o paciente precisa, essa força de chegar alguém da equipe de enfermagem, fica do lado, só conversando, né? Você está de olho fechado, está lá dopado de medicamento, mas você está ouvindo a pessoa conversando com você. Aí coloca uma música e por aí vai. Tudo isso conquista o paciente, independente da doença dele. Tem essa música, que não é musicoterapia só, não. Mas acaba sendo uma musicoterapia e, às vezes, de forma pouco perceptível. Isso. Né? Fala aí, Silvana, da música lá na oncologia. Nós implantamos na recepção a música ambiente, mas ela é feito um estudo de acordo com o público, o dia, o horário. Então, solta aquelas músicas direcionadas, né? Então, é um trabalho também de humanização para o paciente. Por isso, quando você chega lá, você sente que tem alguma coisa diferente. Você vai subir naqueles elevadores que... Ou você vai para um atendimento médico, ou vai para outro andar, para um administrativo. Quando você chega no setor da oncologia, tem algo diferente ali. Assim, a vibe é leve. Desde quando você abre o elevador, quando você sai do elevador, que você já olha. Então, visivelmente, já tem uma coisa diferente. Mas tem pessoas verdade. lá sorrindo, preparadas assim para te receber, perguntando
se está precisando de ajuda, quer falar com alguém. São os detalhezinhos, assim. O que é bacana é que eu falo para a equipe é que a gente tem sorte porque são pessoas com o mesmo propósito. Então, é o propósito de sair de casa e fazer o bem. Então, não é só o direcionamento, né, da equipe. São pessoas com propósito mesmo. Saem de casa para fazer o bem para o próximo. Então, eu acho que tudo existe, né? Os problemas existem. Os desafios todos os dias, né? Mas Mas fica mais fácil quando você pode Com dar a certeza. mão e andar alinhado com pessoas com propósito do bem, promover o bem. Quando Não, e ali vocês a gente, às vezes até surge algum problema, reúne ali, olha só, tem que resolver isso aqui. Vamos lá. Né? Pode ser que ali na sala um ou outro não saia muito satisfeito com a resolução, Mas resolve. mas Mas o propósito final, né? que se resolver. Como foi que vocês acabaram chegando nessa decisão de profissionalmente eu vou cuidar desse aspecto da vida do ser humano? Porque o Dr. Celinho até trouxe aqui o caso dele, né, que foi uma questão pessoal dentro de casa, com o pai. Como é que foi o seu caso, Silvana? Caiu aqui na oncologia e... eu sou enfermeira graduada, né? E sou de São Paulo. Então, minha experiência maior foi em laboratório, em centro de imagem. E quando eu vim para cá, também continuei em centro de diagnóstico por imagem e acabei tendo a oportunidade de fazer uma entrevista com a doutora Roberta. E aí, a vaga... Ela me falou, você conhece oncologia? E eu falei, não, doutora, mas se você me der a oportunidade, eu posso fazer o que precisar. O que precisar. E assim foi dado. E me identifiquei muito, muito com o serviço. No entanto, o serviço foi inaugurado no dia do meu aniversário, 26 de junho. Então, tem tudo... Ela não sabe, né? Mas foi pré-meditado. Eu acho. Com presente. Exato. Então, assim, super me identifiquei com o serviço, com as rotinas. A gente também trabalha com as melhorias dos processos lá, então, junto com a coordenação do Dr. Cellen, as coisas caminham sempre para o melhor, né, doutor? E a questão da hematologia, a gente também, junto com o Dr. Pedro Paulo, evoluiu muito com esses exames de mielograma, biópsia. Então, eu acho que a gente está num caminho muito bacana e a equipe que dá aquele suporte, que são pessoas muito responsáveis também. Então, só tem a crescer cada vez mais. Eu sou formado em medicina pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, sou de Natal, né? Nasci lá. E decidi que ia fazer hematologia quando paguei a cadeira de hematologia. Que é uma disciplina que normalmente as pessoas não gostam. Não é uma disciplina que você sai assim... Você vai conversar com o estudante de medicina, e aí, o que você achou da disciplina de hematologia? Gostei, mais ou menos, assim, não é uma Geralmente não encanta. Não é aquela disciplina assim que encanta, não. Mas eu tive uma afinidade muito grande com o professor, que foi meu professor de faculdade. Gostei muito da área, eu acho que hemato, ela tem uma área de abrangência muito grande, assim, é um negócio muito grande mesmo, desde doenças benignas, hemofilia, trombofilia, doença oncológica, tem muita coisa para se trabalhar. E aí a gente tem só uma pitada disso, né, na faculdade. A gente tem a cadeira, se não me engano, a cadeira de hemato é 30 a 45 horas só. Na faculdade toda que a gente vê hemato, né? Então é muito só pouco. Uma pincelada, né? Só assim, para você ter uma noção, você ouvir falar de hematologia. Se você decidir, depois você vai se especializar. E aí eu já tinha definido que ia fazer hemato desde a faculdade, por essas questões, né? E aí fiz residência em Recife, de clínica, depois fiz hemato, e fiquei trabalhando por Recife. E o hemato como eu falei, ele tem várias áreas de atuação. Então, eu tenho um colega hemato que trabalha só com criança, ou trabalha só com distúrbio de coagulação, ou trabalha só... Outros com banco de sangue. São áreas totalmente diferentes uma da outra, né? E aí, sempre vai pesar a parte de oncohematologia, né? Eu trabalhei um bom tempo no EMOP, que eu fiz residência, e depois fiquei trabalhando no EMOP, fiquei trabalhando no IMIP, e atendendo esse perfil de oncohematologia. Então, eu já tinha, por uma questão de destino mesmo assim, né? Foi acontecendo de eu, apesar de muitas áreas no hemato, e mais me identificando com a parte de oncohemato. E quando surgiu o serviço, quando foi montado o serviço aqui no Caruaru Shopping, né? Aqui no shopping, o serviço de oncologia da Unimed, e aí surgiu essa vaga.
Celen já era o coordenador na época, mas o meu contato direto era com outro colega, que é Tiago Maris, e aí nós somos companheiros de residência, de clínica médica, e ele me chamou para cá, né? E aí estou aqui desde então. O serviço abriu em 26 de junho, né? E eu comecei em 1º de agosto. Um mês e pouquinho depois eu já comecei aqui. Então faz um tempo já também. Ele falou que vai ficar aqui, vai criar os netos e os bisnetos. De forma bem resumida, eu virei oncologista, como você falou, pela questão familiar. E vi que é muito comum dentro da escolha da oncologia. Eu achava, meu vou por causa da minha mãe. Quando eu fui ver, a maioria dos meus colegas tinha algum estímulo pessoal, familiar. Minha mãe teve câncer de tireoide, eu tinha acho que 12 anos, e tinha aquele bullying no colégio, sua mãe vai morrer. Eu não sabia bem o que era câncer, e meu pai me botava dentro do carro e mostrava uma enciclopédia Ciência e Saúde de capa verde de outras épocas, e aí tinha a Barça, a Delta e essa daí. Eu não sou desse tempo não, da Barça. Eu não alcancei não. Esse aí não. Então mas tudo bom, né? Eu sou um pouquinho mais experiente. Só. É digital, é? Aí, um dia ainda vou comprar isso para mostrar aos meus filhos, viu? Tem aplicativo dela? E aí meu pai mostrava o que era tireoide, como era câncer e tal. E quem cuidou da minha mãe foi o médico do Instituto Nacional do Câncer, do INCA, que até hoje é o instituto é quem dita as regras do tratamento do SUS, é o órgão do Ministério da Saúde e dá todas as estatísticas e diretrizes. Então eu não sabia bem onde era o INCA, eu falava, não, acho que depois eu descobri que era no Rio, eu falei assim, não, eu vou sair de casa com 13 anos e assim sair do interior da Bahia, de Itabuna, do lado de Ilhéus, e eu vou sair para estudar, para fazer medicina, não tinha tantas faculdades de medicina como outro, para fazer oncologia no INCA, para voltar e salvar a minha mãe, é aquela ideia. E aí você vai, quando eu passei no INCA, eu chorei quando fui fazer a inscrição, e a mulher falou, você está passando mal? Eu falei, não, eu abdiquei de uma adolescência com mais conforto, perto de quem eu amo, para morar em repúblicas, mas hoje eu cheguei, agora ninguém me segura aqui não. E quando a gente acabou a residência, eu fui o orador de todo o INCA, por escolha dos meninos, e aí eu contei a história de um menino. E essa história, vários meninos brasileiros afora se identificaram. E aí eu falei, o menino do interior do Brasil, que teve um familiar com câncer, que chorava achando que ia perdê-lo, mas que resolveu, através do estudo e da ciência, tentar salvá-la. Se hoje eu vou salvar ou não a minha mãe, eu não sei. Aí no final eu falei que o menino estava ali, eu vos falava, salvar minha mãe eu não sei, mas cada pessoa que eu ajudar a salvar, é simbolicamente como se estivesse salvando a minha mãe. E quantos outros não gostariam de estar no meu lugar? Então eu estava ali para agradecer em nome de todos que estavam se formando. E depois fui para o Sírio-Libanês fazer mestrado, que aí é um outro lado, é um lado mais importante do ponto de vista de privados, esse público de saúde, de plano de saúde. E é interessante você escolher, você entender o melhor do SUS e o melhor do privado num país de tanta diferença. Uhum. E a gente, para botar a cabeça no travesseiro, a gente tem que ter a tranquilidade de saber que fez o melhor com o que a gente tem. Nem sempre no SUS a gente faz o melhor dos melhores. Mas se você fizer o melhor com o que você fez, você bota a cabeça no travesseiro mais tranquilo. E aí vim parar em Caruaru. Meu pai já não existe mais aqui, foi meu primeiro paciente pós-residência, mas minha mãe ainda está aí. Sem as mamas, sem a tireoide, sem o útero, viva agradecendo a Deus por cada dia. Quantas mães e pais não estão aí agradecendo? Uhum. Então, o bem cuidar é aí. Se você não cuida, não teve como, ou não teve tempo hábil, ou não estava a nível de ciência para você salvar os seus, sabe os pais e as mães dos próximos. De certa forma, Deus veio como seus, né? É verdade. Agora a gente vai finalizar, que todo mundo já emocionado assim, né? Eita, mas faltou a ONA. Eu não queria terminar assim pra cima. Falar da ONA. Vamos falar da ONA, vamos colocar, acrescentar a ONA no nosso... Aí pra pincelar, né, a gente recebeu a visita de certificação, né, a visita diagnóstica. E aí deram um ok, a gente recebeu do grupo IBIS o ok para a certificação da ONA 1. Então, eu acredito que nos próximos 60 dias, aí a gente já recebe o certificado de acreditação. Era para trazer o sininho aqui para sentir comemorar mais uma conquista, né? Assim como está em encantamento, aí torna a responsabilidade de todos que fazem o serviço, todos, sim, exatamente todos, maior, de manter uma qualidade e buscar a
aprimorar aquela qualidade. Eu acho que a gente ganhou mais responsabilidade Com do que certeza. comemoração. Mas se essa responsabilidade, essa manutenção trouxer qualidade de tratamento, está valendo demais. E esse resultado nada mais é o reflexo da união de toda a equipe, né? Assistente de hospitalidade, equipe de atendimento, médico, psicóloga, nutricionista, enfermagem, todo mundo é importante. farmácia. Então, todos são essenciais nesse título aí que a gente vai receber. E meu agradecimento e da confiança também da diretoria em acreditar que a gente poderia chegar aí, né? Então, isso é muito gratificante mesmo. A gente parabeniza toda a equipe, né? Todo mundo que está dentro desse sistema gigantesco, né? Desde quem chega lá para deixar o chão mais limpo para que os pacientes cheguem, a quem pensa, né? Quem está por trás, pensando, dando alguma ideia, a quem está exercendo, a quem está ali lutando, atendendo. Parabéns a todos vocês. Acho que todo mundo hoje todo que mundo, está acompanhando até esse videocast, né? Ele está assim, encantado, né? Encantado com vocês, com as histórias, com os conselhos e com o trabalho que é feito na oncologia. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui, né? Bebendo da fonte, né? Conversando com vocês, mas é lindo demais e agradeço por vocês estarem aqui disponibilizando esse tempo para conversarmos sobre esse assunto. Nós que agradecemos. Eu acho que quando a gente para, pessoas... todo mundo é muito atarefado, mas para falar um pouquinho, acho que compartilhar um pouquinho do que a gente vive, né? E no cuidar, é promover um pouquinho do bem. A gente está plantando novas sementes. E que essas sementes cresçam e tornem-se grandes árvores robustas e criem e floresçam e dê grandes frutos. O fruto do bem, porque o bem promove o bem. Isso é sem fronteiras. Quando você vê, já saiu das fronteiras da Unimed, já saiu de Caruaru e vira uma força gigantesca. Eu acredito muito. Eu acredito nessa força do bem. Tem gente que acopla isso à fé e joga no lado de religiosidade, que é muito melhor do que as religiões. Mas eu acho que essa força do bem é além fronteiras e tem uma força gigantesca e ajuda a gente a seguir, a acordar no outro dia com disposição para, mesmo absorvendo parte desse sofrimento humano, e às vezes é muito sofrimento, continuar acreditando que a gente pode fazer a diferença. É muito bom. Eu acho que é um privilégio para todos nós cuidadores. Fazemos parte dessa engrenagem muito maior. É muito maior do que a gente. A gente é apenas um pequeno parafuso na engrenagem, mas que não deixa de ser importante. Cada parafuso nessa grande engrenagem do melhor cuidar. Para mim é um privilégio. Muito obrigado. Muito obrigado por fazer parte dessa equipe. Silvana, os agradecimentos. Só agradecer mesmo, participar, de estar acompanhado de pessoas tão capacitadas, pessoas do bem. Meu agradecimento mesmo é esse. Obrigada a todos pela confiança, doutor Célio, doutor Pedro Paulo, a todos. Eu queria deixar uma mensagem de que para os pacientes que estão nesse momento difícil, né, esse vídeo vai ser gravado, vai ficar disponível nas redes sociais e eles podem em algum momento assistir, né, um paciente que daqui a um ano ele descobre o câncer e ele pode pesquisar lá Oncologia da Unimed Caruaru e ele pode ver esse vídeo mais para frente, né? E eu acho assim que essa mensagem que a gente tem que deixar é que esse paciente que é daqui, ele venha pelo menos conhecer o serviço, né? Porque às vezes existe um pré-conceito em relação a um serviço que é ofertado aqui no interior, de que a coisa não funciona, que não presta, de que é um nível abaixo, né? Então, ele venha conhecer. Então, acho que o mais importante é que ele pelo menos quebre essa barreira que é vir aqui. E eu não sei se tem esse dado, né? Se existe esse dado. Qual é a porcentagem de pacientes que, vindo conhecer o serviço da Unimed Caruaru, optam mesmo assim por tratar fora, né? Eu tenho certeza não que... Tem, doutor. Não tem. Não tem esse dado, mas assim... Assim, não não se tem. ele- É 0%. Se ele porque, beber assim, dessa se ele água, ele vem fica. e Pois fica. Então, eu acho que vai servir para ele, quando ele estiver mais na frente, sei lá, alguém pesquisando a respeito disso, e puder assistir esse vídeo e ver esse vídeo, eu acho que ele venha pelo menos aqui conhecer, né? Porque aí ele pode ter a impressão dele, ele não tem a impressão do que ele ouviu de outra pessoa, porque aí ele vai estar tendo a opinião dele mesmo, né? Então isso eu acho que é bem importante. Mostrar que desmistificar o que era uma realidade antiga,
que há muito tempo deixou de ser e que agora a realidade é bem diferente. Exato. Então, se ele pisar, além dele ficar, ele vai chamar quem está fora para vir. É muita conversa para 2 episódios de Unimedcast. Gente, obrigada mais uma vez a vocês aqui pela presença, pela participação, doutor Pedro Paulo, Silvana, doutor Cellen. E a você que ficou até agora conosco. Eu sei que ficou um gostinho, quero mais detalhes, quero saber de mais coisas que acontecem na oncologia. E a gente promete que vai apresentar outros setores da Unimed, mas a gente volta em breve com a turma da oncologia para trazer mais informações para vocês. Até o próximo episódio. Oncologia parte 2.